Que bom que você está conosco mais uma vez. Depois dessa sequência maravilhosa de louvores, nós podemos dar continuidade a essa série maravilhosa que está sendo desenvolvida pela juventude da Igreja Batista Boas Novas com o tema Sem Filtro e que tem como objetivo fortalecer, fundamentar a fé na todas as questões doutrinárias que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Nós começamos toda essa série falando um pouquinho sobre o Credo dos Apóstolos e mostrando que ele contém as principais doutrinas das Escrituras Sagradas. E desde então nós estamos sempre trabalhando cada uma dessas doutrinas e já estamos algumas semanas falando sobre a doutrina da criação. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui dessa juventude bonita aqui, que serão os meus guardiões da doutrina que está sendo desenvolvida, está sendo ensinada a todos vocês, a doutrina da criação. E nós vamos dar uma recapitulada, uma vez que estamos algumas semanas falando sobre essa doutrina, nós vamos fazer um breve resumo do que já falamos até aqui. E eu vou contar com essa turma bonita aqui, inteligente, que eu tenho certeza que está acompanhando, está estudando. Eu tenho certeza que você também, jovem, e você que está nos acompanhando em toda essa série, tem estudado, tem acompanhado e tem aprendido muitas coisas. Então eu quero falar com o Davi hoje aqui. Vamos começar a falar. Davi, quando começamos a falar sobre a doutrina da criação, qual foi o nosso ponto de partida? Criação no Antigo Testamento. A criação no Antigo Testamento, né? Vimos como era o pensamento desenvolvido em relação a toda a obra da criação, conforme a visão que está escrita ali no Antigo Testamento, não é isso? E depois, Felipe, chegamos aí, falamos uma abordagem bem legal, a base ali da criação no Antigo Testamento, mas andamos e falamos um pouquinho sobre algo aí que, de certa forma, um pouco complexo, né? E qual foi esse tema, Felipe? Foi a criação a partir do nada, né? Que é a criação ex nihilo. Criação ex nihilo, né? O pensamento, o conceito que define que Deus criou tudo sem nenhuma matéria pré-existente. Isso é importante para nós termos conhecimento, para entendermos que Deus não utilizou matéria-prima já existente. Ele criou tudo. E como falou o Felipe, criou a partir do nada. A expressão em latim ex nihilo, criação a partir do nada, né? Depois avançamos um pouquinho mais e a Fernanda vai nos ajudar aqui. Fernanda, o que falamos depois de abordarmos toda essa questão da criação ex nihilo? Nós andamos um pouquinho mais, chegamos onde? Nas implicações das doutrinas da criação. Implicações da doutrina da criação. Abordamos algumas questões teológicas, implicações, alguns detalhes importantes sobre aquilo que está contido nas Escrituras Sagradas e que aborda a criação, a doutrina da criação. João Marcos, depois de estudar a doutrina da criação na parte das suas implicações, nós fomos para onde? Os modelos de Deus para a criação. Os modelos de Deus para a criação. Muito bem, falamos aí um pouquinho sobre, de fato, Deus soberano, Deus bondoso, falamos sobre características que Deus demonstrou, seus atributos ao criar toda a natureza, ao criar todos os seres vivos. E depois chegamos no dia de hoje, Giovana. E hoje, penúltima etapa, né? Sábado que vem nós vamos estar concluindo a doutrina da criação. Hoje estamos na penúltima etapa. O que tem preparado para nós hoje aí, Giovana? Hoje nós vamos falar sobre a criação e o criacionismo. Criação e o criacionismo. É importante a gente abordar esse tema que nós vamos trabalhar neste dia pelo seguinte fato. A questão da criação, como vocês já viram nesse resumo aí feito pelos jovens, ela envolve muitos segmentos, muitos pontos. É uma doutrina muito complexa. E hoje nós vamos avançar, como falou a Giovana, e vamos tratar sobre a criação e o criacionismo. Eu preciso falar primeiramente sobre esse termo, criacionismo, né? Eu quero começar por esse lado aí, porque o termo criacionismo, né, ou então o pensamento criacionista, como queiram falar, na realidade é um conceito desenvolvido por algumas pessoas que entendem da seguinte forma: Deus foi o criador de todas as coisas e de todos os seres vivos, à semelhança de como eles existem até hoje. O criacionismo, ele vai estar sempre em lado oposto
ao que foi desenvolvido pela teoria da evolução, ou então o evolucionismo, que nós vamos tratar possivelmente no nosso próximo encontro, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre ele. Mas, para você ter uma ideia, o evolucionismo, a teoria da evolução, está de um lado, e o que nós vamos falar hoje, a criação ou criacionismo, está justamente do lado oposto do que pensa a teoria da evolução. É um tema muito legal, eu posso dizer que é um tema controverso, muitas vezes polêmicos, porque nós vamos ver no encontro de hoje, no nosso próximo encontro, que estará encerrando a doutrina da criação, nós vamos ver que tem muitas teorias. Então observe que nós estaremos sempre trabalhando alguma coisa aqui diferente, controversa, polêmica, enfim, nós vamos aprender muitas coisas legais aqui. Então, falando, uma vez abordando aí tudo que já vimos e dando um pouco essa visão geral da questão do criacionismo, eu quero fazer um histórico com você nesse dia sobre o que vem, de onde surgiu essa conceituação do criacionismo, né? E nós precisamos dar uma olhada na história por volta do tempo de 1800. Anos 1800, em alguns ajuntamentos acadêmicos, era já trabalhada a questão não somente do que vimos até hoje, dos atributos de Deus, a criação no Antigo Testamento, a criação a partir do nada, o ex nihilo, mas também se abordava e se estudava muito em ambientes acadêmicos sobre essa questão do criacionismo, da questão científica e da questão divina que envolve toda a obra da criação. Porém, em 1800 já se abordava isso, mas quando nós chegamos no século XX, é que alguns nomes vão despontar para falar sobre esse tema. E um nome que eu quero trazer para vocês, que se ficou muito conhecido na história, é de um homem chamado esqueci o sobrenome dele aqui, Henry Morris. Henry Morris. Ele nasceu em 1918 e na sua idade adulta, ele começou a escrever, começou a produzir muito trabalho intelectual falando sobre o criacionismo. Esse termo que foi desenvolvido por ele e depois, através de suas obras e até mesmo através de duas instituições que ele criou, que estão hoje sediadas em Dallas, nos Estados Unidos, duas instituições para desenvolver e aprimorar o pensamento, o conceito que ele criou lá no início do século XX. Henry Morris trouxe luzes sobre muitas coisas importantes para tentar defender o criacionismo e para principalmente usar como defesa a interpretação, no seu ponto de vista, as interpretações corretas que devem ser feitas em sobre Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ele praticamente envidou todos os seus esforços, se concentrou em desenvolver muito produto intelectual, muitos escritos, para informar que a interpretação correta de Gênesis 1 e 2 podem trazer a definição correta, a definição precisa de como foi a obra da criação realizada por Deus. E aí a gente pode falar sobre alguns argumentos defendidos pelos criacionistas, por aqueles que abraçaram esse conceito da criação ex nihilo, da criação a partir do nada, da criação sendo feita totalmente pelas mãos de Deus, da criação que, segundo os criacionistas, está toda registrada no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. E eu quero abordar com vocês alguns argumentos que foram usados por Henry Morris e por todos aqueles que aderiram a essa definição de criacionismo. O primeiro desses argumentos é um argumento, digamos assim, que reporta ao início da obra da criação. Os criacionistas, os que defendem o criacionismo, dizem não há assim, digamos, um pensamento, uma ideia fechada em todos eles, mas eles defendem que a Terra não possui, que a criação não possui mais do que 10 mil anos de existência. Alguns chegam a falar sobre 4 mil anos, outros chegam a falar sobre 6 ou 8 mil anos, e alguns dizem que no máximo a Terra, a criação, tudo que existe nela, não possui mais do que 10 mil anos de existência.
É interessante observar que o criacionismo já começa pegando forte nas suas definições, porque a ciência, ou então a evolução, a teoria da evolução, acredita que a Terra tem entre cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos. Os criacionistas acreditam que a Terra é muito mais jovem. É por isso que desse conceito surgiu a teoria da Terra jovem, que é o que a gente vai abordar hoje, e veremos outras teorias no nosso próximo encontro. Hoje eu quero me deter à teoria da Terra jovem, que parte como princípio de que a Terra não possui mais do que 10 mil anos de existência. Essa seria a idade máxima. Estaria por volta de 6, 8 ou 10 mil anos, mas não passaria disso. A teoria evolucionista acredita que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos, e depois nós vamos verificar que os criacionistas usam muitos argumentos, e nós vamos apresentá-los hoje, para mostrar que, de fato, eles não pensam que a Terra teria uma idade tão longa na sua existência. Um outro ponto que dentro desses argumentos defendidos pelos criacionistas, trata da questão da fonte que deve ser usada para a sua convicção das suas teorias. Os criacionistas acreditam que a Bíblia confere todo o material necessário. A Bíblia é suficiente, totalmente confiável e com todos os registros científicos que se precisa para definir a criação, para definir o tempo de vida da Terra, para definir a obra criadora e dentre tantos pontos que já abordamos. É importante observar que, segundo os criacionistas, nem a geologia, nem a arqueologia e nem outras ciências, que a teoria da evolução e muitas outras ciências se utilizam para tentar buscar a idade da Terra, para tentar explicar a criação do universo. Os criacionistas, o movimento criacionista, define que a Bíblia é totalmente suficiente e tem todas as informações científicas necessárias para que possamos ter uma ideia exata sobre o tempo de vida da Terra. Uma outra informação importante é que, como nós já vimos até agora, que o criacionismo está no lado oposto da teoria da evolução, é claro que os criacionistas não deixariam de fazer menção a ela. Mas a menção que eles fazem é da seguinte forma: eles declaram falsa a teoria evolucionista. Os criacionistas dizem que a teoria da evolução, a teoria desenvolvida por Charles Darwin, que está contida ali no seu livro Origem das Espécies e também em uma outra publicação que ele fez logo em seguida, tentando definir como foi o processo evolutivo da humanidade, segundo o seu pensamento, ela é totalmente descartada pelos criacionistas. Os criacionistas acreditam que a teoria da evolução ela é falsa, ela é fraca, ela não consegue explicar a origem da humanidade nem a origem do universo. E, por fim, o último argumento usado aqui pelos criacionistas trata da questão da evolução biológica. Nós vamos ouvir falar muito sobre esse tema quando nós estivermos tratando sobre a teoria evolucionista, que, querendo ou não, a gente sempre traz ela aqui para esse debate quando falamos sobre a teoria da Terra jovem. Mas, segundo o criacionismo, a evolução biológica é totalmente rejeitada. Eles acreditam que todos os seres vivos foram criados nos 6 dias da criação que são relatados em Gênesis 1 e 2. E mais, e acrescento mais ainda, que além de entender que todos os seres vivos foram criados nesses 6 dias da criação registrados ali no livro de Gênesis, eles também afirmam que os 6 dias são 6 dias de 24 horas. Isso aí é um dos temas mais polêmicos que é abordado dentro da teoria da Terra jovem, porque esses dias, segundo os evolucionistas, poderiam ser longos dias e não os dias que nós temos cronometrados hoje, que se fecham dentro de 24 horas. E aí, esse último argumento defendido pelos criacionistas diz: a Terra e todos os seres viventes foram criados nos 6 dias da criação, relatados no livro de Gênesis, e mais. Os 6 dias, cada um desses 6 dias
possuíam somente 24 horas. E dentro desse processo de 6 dias, 24 horas cada dia, Deus criou todos os seres vivos que existem na Terra até o dia de hoje. O outro ponto aqui que vale a pena abordar, que vai de encontro a toda a definição de outras teorias que nós vamos ver daqui para frente, a teoria da Terra Jovem, ela fala um pouco sobre o dilúvio de Noé. E é importante nós abordarmos essa questão, porque falar sobre o dilúvio de Noé, o dilúvio que ocorreu nos dias de Noé, é importante porque é uma peça central do quebra-cabeça que a teoria da Terra Jovem, desenvolvida por Henry Morris e por todos os seus seguidores, abraçou no decorrer dos próximos anos, a partir do momento em que ela foi divulgada, a partir do momento que ela foi desenvolvida. É peça central. Falar sobre o dilúvio, que está registrado também nas páginas do Novo Testamento, é importante porque ele vai fechar algumas questões importantes que os evolucionistas questionam aqueles que abraçam a teoria da Terra Jovem dentro desse pensamento criacionista. Por quê? Por que é importante falar sobre o dilúvio dentro do pensamento criacionista? Porque a questão dos fósseis, da formação dos fósseis, que é muito comentada, debatida, explorada pelos evolucionistas, ela, segundo os criacionistas, ela encontra uma explicação quando nós olhamos para o dilúvio que aconteceu nos dias de Noé. Os criacionistas acreditam que, quando ocorreu o dilúvio, nos dias de Noé, muitas espécies, muitos animais, muitos seres criados, muitas plantas, fauna e flora, de uma forma em geral, muitos desses componentes que faziam parte da vida existente na época deixaram de existir, foram extintos da Terra. E os fósseis que são encontrados no decorrer dos últimos séculos por muitos arqueólogos, por muitos cientistas, em vários lugares do mundo, esses fósseis seriam uma documentação histórica do que aconteceu no dilúvio. Essas espécies teriam sido extintas e os fósseis seriam uma forma da comprovação da extinção delas. Um ponto importante que também os criacionistas desenvolvem dentro dessa questão dos fósseis é que fósseis, conforme foi tentado passar pela ciência, em muitos aspectos, quando nós falamos sobre fósseis, muitas vezes vem a ideia de coisas inexistentes, né? Se foi fossilizado algo, se uma espécie foi fossilizada, um animal, por exemplo, foi encontrado um fóssil dele, quer dizer que ele não existe mais. Os criacionistas dizem o seguinte: existem fósseis de coisas extintas, de espécies extintas, mas também existem fósseis de coisas que ainda existem até hoje. Espécies que foram encontradas fossilizadas, mas que são existentes, são reais, fazem parte do dia a dia da humanidade até hoje. Então, os criacionistas dizem, a arqueologia fala muito sobre fósseis para tentar explicar muitas coisas, mas eles dizem que os fósseis não estão relacionados somente a espécies inexistentes, mas também sobre coisas que existem até hoje. E um outro ponto importante de se mencionar relacionado ao dilúvio de Noé, trata da questão das características geológicas da Terra. Quando nós formos estudar a teoria evolucionista, que vai abordar um pensamento totalmente oposto do que é pensado na teoria da Terra Jovem, nós vamos encontrar que os aspectos geológicos da Terra são usados como base, são usados como fundamentos para explicar o tempo de existência do planeta. Aqueles que defendem a teoria da Terra Jovem já descartam, já desconsideram a geologia e dizem que o dilúvio de Noé e todas as transformações que aconteceram após o dilúvio que aconteceu na época desse personagem da Bíblia vai explicar todas as consequências na Terra e muitas mudanças que aconteceram. Por exemplo, os fósseis é um exemplo desse pensamento e de tantas outras características geológicas encontradas na Terra até hoje.
A geologia não é tão importante dentro do pensamento criacionista, porque eles dizem que a resposta para muitas coisas que a geologia tenta explicar hoje está ali no pós-dilúvio, na civilização e todas as transformações que aconteceram como resultado do dilúvio na Terra. E um outro ponto importante, encerro aqui a questão do dilúvio e vamos agora para um outro ponto desse histórico importante abordado pela teoria criacionista, que fala da questão da palavra dia encontrada em Gênesis 1 e Gênesis 2. Primeiro, é importante a gente observar que existe aí uma série de compreensões que nós precisamos fazer sobre a questão do pensamento da palavra dia. Gênesis 1 e Gênesis 2, no pensamento, dentro dessa conceituação do criacionismo, afirma que Gênesis 2, na realidade, detalha o que foi apresentado em Gênesis 1. Segundo ponto que nós vamos encontrar nessa teoria, a palavra dia. Os evolucionistas acreditam que a Terra foi criada em espaços muito maiores do que 24 horas, como os criacionistas defendem, os criacionistas da Terra Jovem. Os criacionistas da Terra Jovem já dizem exatamente o contrário, e dizem não, a Terra foi criada em 6 dias, tudo que nela está contido foi criado nesses 6 dias, e esses 6 dias eram dias de 24 horas cada um deles. E aí os criacionistas vão na Bíblia Sagrada, pegam a palavra dia, que vai aparecer por várias vezes, e Deus fez tal coisa no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Os criacionistas pegam e isolam essa palavra para fazer um estudo minucioso dela. A palavra dia, que aparece em Gênesis 1 e 2, e que também vai aparecer em várias outras partes do Antigo Testamento, é a palavra ion em hebraico. Ion. A palavra ion no hebraico é a tradução para a nossa língua da palavra dia, com um detalhe que precisa ser observado que os criacionistas chamam a atenção. Todas as vezes que a palavra ion é acompanhada dos termos manhã, tarde ou noite, principalmente tarde e noite, como aparece em Gênesis 1 e 2, todas as vezes que ela é acompanhada de alguma dessas outras palavras, sempre nas Escrituras Sagradas está se referindo a um dia de 24 horas. Está se referindo a um único dia. Vejam como é importante compreender isso aí. Segundo os criacionistas, eles dizem que a Terra não pode ter 4,6 bilhões de anos pelo fato de que cada dia da criação, conforme a palavra usada pelos hebreus, sempre acompanhada de algum outro termo, manhã ou tarde ou noite, está sempre se relacionando a um dia que tem um limite e um fim, um dia que está fechado em horas, em 24 horas. Um dia que começa ao nascer do sol e termina quando ele se põe. Então, os autores, os pensadores do criacionismo dizem o seguinte, olha, não se pode pensar que a Bíblia, que a Terra tenha tantos bilhões de anos, se a palavra usada pelas Escrituras Sagradas para falar sobre a criação em primeiro dia até o sexto dia da criação, quando no sétimo Deus, a Bíblia afirma que descansou de todas as obras realizadas, os criacionistas dizem, esse termo usado pelos hebreus é o termo que se refere a um dia como nós conhecemos hoje. Uma outra forma que eles defendem essa questão do dia de 24 horas é fazer o seguinte questionamento. Qual a possibilidade que haveria de Deus ordenar uma coisa hoje e ela só acontecer milhares e milhares de anos depois? Ou então, segundo os evolucionistas, ela acontecer até bilhões de anos depois. Imagine Deus ordenar algo hoje, mas essa coisa ordenada por Deus, essa ação ordenada por Deus, só acontecer daqui a milhares de anos.
Os criacionistas dizem que não há nenhuma a base científica para comprovar isso aí. Que quando Deus ordenou haja luz, quando Deus ordenou haja separação entre as trevas e a luz, haja a separação entre o firmamento e as águas. Quando Deus ordenou todas essas coisas, imediatamente elas aconteceram dentro daquele dia. Um dia de 24 horas, o Yom, que os hebreus chamavam. Então, utilizando essas informações, nós temos aí os argumentos apresentados pelos criacionistas. Um argumento final que nós podemos utilizar dentro dessa perspectiva criacionista fala sobre a distinção entre a microevolução e a macroevolução. A microevolução, defendida pelos criacionistas, diz o seguinte: ela vai ao contrário, mais uma vez, do pensamento evolucionista, quando ela diz o seguinte: olha, são aceitas pelos criacionistas somente a ocorrência de mudanças evolutivas em pequenas escalas. E eu explico aqui para você. Isso é o pensamento utilizado por alguns para tentar explicar quantos animais teriam sido colocados na Arca de Noé. Se foi preciso colocar uma espécie de cada, como seria para colocar todos esses animais? E essas pequenas mudanças aceitas, essas pequenas mudanças evolutivas aceitas pelos criacionistas, afirmam o seguinte: olha, é possível, por exemplo, aqui eu vou usar um exemplo aqui bem brusco para tentar explicar aqui para todos vocês, né? Seria, por exemplo, que fosse colocado um casal de gatos dentro da arca, e depois, dentro dessa família, né, que é chamada família Felidae, né, houveram algumas mudanças que foram surgindo outras espécies, que chegou aí, vamos dizer, até um leão, né? Mas dentro da mesma família aconteceu essas mudanças. Isso é o que penso. É claro que eu estou citando aqui um exemplo brusco. É possível que um leão e uma leoa tenham sido colocados dentro da arca. Estou citando aqui um exemplo dentro de uma mesma família para dizer que pequenas mudanças no código dessas famílias de espécies aconteceram e assim outros animais foram se derivando, foram surgindo como descendência dessas primeiras espécies. Agora, a questão da macroevolução, que é o ponto totalmente defendido pela teoria teoria evolucionista, a teoria defendida e criada por Charles Darwin, isso sim, o criacionismo descarta totalmente. Diz que não existe macroevolução, de uma espécie transformar-se numa espécie totalmente diferente, de um animal virar alguns milhares de anos depois de um animal totalmente diferente da sua espécie original. O criacionismo descarta totalmente essa ideia. E aí nós chegamos ao final dessa primeira parte, falando sobre a teoria da Terra jovem. É claro que semana que vem vamos ver outras teorias e eu convido você a estar conosco, porque vai ser muito legal acompanhar outras abordagens. E é interessante aqui que a gente quer apresentar todos esses pensamentos, todas essas teorias envolvendo a criação, para que você possa ter uma consciência e um conhecimento de tudo que foi visto no passar da história. E hoje nós começamos desse ponto de partida da teoria da Terra jovem. É importante saber que é uma teoria embasada nas escrituras sagradas. Henry Morris, quando começa lá no início do século XX a desenvolver algo que havia sido articulado no ano de 1800, ele agora cria argumentos muito fortes, todos eles voltados para a Bíblia Sagrada, deixando de lado a ciência para tentar explicar não somente a idade da Terra, que deve estar no máximo entre 10 mil anos, segundo os criacionistas, mas também mostrar um pouco sobre a questão das espécies que existiam no passado, num tempo pré-diluviano e pós-diluviano e que chegou até nós hoje. Ok? E para encerrar, eu quero falar sobre alguns dados estatísticos que envolvem a teoria da Terra jovem, né? A teoria da Terra jovem. É claro que nós não temos dados estatísticos mundiais
E, infelizmente, também não temos dados estatísticos brasileiros, né? Nós temos dados estatísticos de onde é desenvolvido com muita veemência esses estudos, que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi realizada uma pesquisa pela ABC no ano de 2004. É importante que sempre que falamos de uma pesquisa, sempre mencionar a fonte e também a época em que foi pesquisada. Então, quero trazer para você aqui um resultado de uma pesquisa realizada pela ABC no ano de 2004. Em 2004, envolvendo somente cristãos, aqueles que, até uma expressão em inglês, mas que na nossa língua seria aqueles nascidos de novo, os crentes, os evangélicos, participantes que cultuam a Deus, membros de igrejas evangélicas. Em 2004, a ABC fez uma pesquisa e chegou à seguinte conclusão. Entre os evangélicos, entre os crentes atuantes, 90% das pessoas pesquisadas criacionistas da Terra Jovem. Acreditam nesses pensamentos que são teoria criacionista, que a Terra não possui mais de 10.000 anos, que as espécies foram criadas justamente como elas existem até hoje, com algumas pequenas modificações, mas dentro e fazendo parte da mesma família e espécie. Então, quando realizada essa pesquisa entre cristãos, 90% dos cristãos afirmaram aderir a esse pensamento, a essa posição da teoria da Terra Jovem. Esse dado mudou um pouco quando, em 2013, foi realizada uma pesquisa pela Views Human Evolution. Agora um pouco mais recente, uma pesquisa que tem 7 anos, foi feita 7 anos atrás. Essa envolvendo a população americana. E é claro que dentro de um escopo da população americana, o resultado foi 33% dos habitantes, 33% das pessoas pesquisadas entre os americanos consideram-se criacionistas da Terra Jovem. Consideram abraçar e entender essa teoria como sendo a mais ideal para explicar o início da Terra, a idade da Terra e as espécies que existiram no passado e que existem até hoje. Não é interessante essas informações? Entre os crentes, 90% aderiram ao pensamento da Terra Jovem, da teoria da Terra Jovem, teoria essa desenvolvida pelos criacionistas. E, de uma forma geral, entre uma população não somente de evangélicos, é claro que dentro de um número específico de pessoas pesquisadas, 33% também aderiram a essa teoria. Acreditam que a Terra não possui mais de 10.000 anos e que as espécies foram criadas exatamente como nós as conhecemos hoje. Muito interessante, não é? Gostaram do que vimos até agora? Muita informação, mas informação legal, acredito, né? E é interessante que essa teoria não ficou solitária. Outras teorias surgiram com o passar do tempo. Tem a teoria da evolução, tem a teoria da Terra idosa, da Terra velha, como é chamada, e nós vamos ver no nosso próximo encontro essas teorias também, para que a gente possa ter. Seria legal se no final de tudo isso a gente conseguisse fazer, né, uma espécie de mosaico, né, de todas essas. Por hora, fique. Sagradas são suficientes para comprovar e explicar a origem da Terra e também das suas espécies, que o dilúvio vai ser um divisor de águas, literalmente um divisor de águas, né? Estamos falando de dilúvio. Um divisor de águas da história que explica muitas coisas que aconteceram após o dilúvio, após esse acontecimento narrado nas Escrituras Sagradas. Semana que vem tem mais, nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais, vamos estar encerrando na semana que vem esse papo legal sobre a criação e eu conto com você até lá. Que Deus abençoe a sua vida.